Por que 3 advogados estão enterrados até o pescoço de areia? Por que faltou areia? 2 caipiras estavam caçando numa mata, quando passou por cima deles um cara de asa delta. Os 2 nunca tinham visto uma asa delta antes, e um deles falou: compadre, olha o tamanho daquele bicho ali. Atira nele, compadre. E o outro atirou com uma daquelas espingardas antigas, do tempo do Ronca. E a fumaça tomou conta de tudo. Então o outro perguntou: compadre, aí, matou o bicho? Olha, se eu matei eu não sei não, mas pelo menos o bicho largou o homem, viu? Um matuto tinha uma namorada que morava muito longe. Todo final de semana ele pegava a sua jumenta e seguia pra casa dela. No meio do caminho ele parou em uma mercearia e comprou um monte de amendoim. Como o caminho era longo, ele comeu tudo. E como todo mundo sabe, amendoim é afrodisíaco. O matuto ficou com a vontade danada de fazer amor, só que não dava pra esperar. Ele parou, olhou pros lados, viu que não tinha ninguém e mandou brasa na jumenta mesmo. Quando chegou na casa da namorada com a boca suja de amendoim, ela disse: eu já sei o que você andou comendo, hein, danadinho. E o matuto velho se defendeu: olha, deixa eu dizer um negócio pra você. A jumenta é minha e eu faço com ela o que eu quiser, na hora que eu quiser. Um casal de amigos estavam caminhando pela fazenda, quando a garota vê um cavalo fazendo amor com a égua e pergunta: ô Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Ora, eles estão acasalando. Quando a égua tá no cio, o cavalo sente o cheiro e eles cruzam. Um pouco mais à frente, a garota vê um boi e a vaca fazendo amor e pergunta: ô Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Eles também estão acasalando. Quando a vaca tá no cio, o boi sente o cheiro e eles cruzam. Ah, Zé, eu posso perguntar uma coisa? Pode sim. Você tá com o nariz entupido? Há mais de 10 anos, Manuel só frequentava aquele restaurante. De repente, começou a ir no concorrente, do outro lado da rua. Um dia, o dono do primeiro restaurante o encontra na rua e diz: ora pois, Manuel, o que é que houve? Nossas refeições não lhe agradam mais? Não, não é nada disso não. Eu apenas estou obedecendo ordens do meu dentista. Ora pois, do seu dentista? Exatamente. Quando eu lhe mostrei um dente que doía, ele me pediu para passar para comer do outro lado. Qual é o cúmulo da rebeldia? É o cara morar sozinho, mas foge de casa e ainda deixa um bilhete. Você sabe qual é o cúmulo da velocidade? É trancar a gaveta com a chave dentro. Qual é o cúmulo do herbívoro? É levar uma mulher para trás da moita e comer a moita. O caipira ia sentado no ônibus, em frente a um rapaz todo engomadinho. De repente o engomadinho dá uma tossida, enche a boca de saliva e dá uma cuspida, que passa rente ao rosto do caipira e sai pela janela. O caipira olha feio, se ajeita no banco, mas permanece em silêncio. 2 minutos depois, outra cusparada passa zunindo pela sua orelha. Ao ser encarado novamente, o engomadinho se defende: é muito prazer, eu sou Honório Rodrigues, cuspidor profissional. O caipira ficou quieto, enche a boca e vapt! Deu uma cuspida na cara do engomadinho. Muito prazer, eu sou Zé da Silva, cuspidor amador. Manuel vinha andando pela rua falando: quarto, sala, cozinha e banheiro. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Até que o seu amigo interrompe e pergunta: ora, Manuel, por que você está falando sozinho? É que minha mulher pediu pra mim decorar a casa. Um casal já vivia muito tempo juntos. Um dia a mulher propõe para o cara: bem, a gente bem que podia casar, né? O que é que você acha? Pensando bem, até que é. Mas será que alguém vai querer a gente? Qual é a diferença entre a bicicleta e o vaso sanitário? A bicicleta você senta para correr e o vaso sanitário você corre para sentar. Qual é a diferença entre um pão seco e a loira? O pão tem miolo, a loira não. Qual é a diferença entre os homens e as pilhas? As pilhas têm ao menos um lado positivo.
Lançaram no interior o novo serviço por telefone. É o Disque Finados. Você telefona e ouve 1 minuto de silêncio. Manuel e Joaquim, 2 portugueses, estavam andando na rua, quando Joaquim parou e falou: "Para, Manuel, olha que merda enorme." Deixa de seres besta, Joaquim. Não é merda coisa nenhuma. Então Manuel pôs um pouco na boca e falou: Verdade, Manuel. É bosta mesmo. Ainda bem que não pisamos. Na sala de aula, a professora pergunta: Aninha, o que é que seu pai faz? Ai, o meu pai, ele é dentista, professora. Juquinha, e o seu pai? Médico, professora. Joãozinho, e o seu? O meu é traficante, professora. A classe inteira ficou calada nesse momento. Na hora do intervalo, um amigo vira-se para Joãozinho e pergunta: Pô, você não tinha dito que seu pai era deputado? Sim, mas é porque eu fiquei com vergonha de dizer isso na frente de todo mundo. Joãozinho chega em casa todo molhado e a sua mãe pergunta: Meu filho, onde é que você tava essa hora que chegou todo molhado? Eu tava brincando, mamãe. Brincando de quê, meu filho, se nem chovendo tá? Eu tava brincando de cachorrinho com meus colegas. Mas desde quando brincar de cachorrinho se molha, Joãozinho? É que hoje era meu dia de ser o poste, mãe. Dois cientistas de origem portuguesa queriam ser os mais famosos e começaram a conversar sobre suas ideias. Se os americanos foram à Lua, nós também somos capazes. Deveríamos ir para um outro lugar. Ora, pois, já sei. Vamos para o Sol. Ninguém nunca foi lá. Seremos os primeiros. Meu amigo, mas como você é burro, né? O Sol é quente e nós nos queimaríamos. Mais burro ainda é você, ora, pois. Nós vamos à noite. O pai dá uma bronca no garoto. Joãozinho, você já está com 12 anos e só sabe contar até 10. Desse jeito, o que é que você pensa que vai ser na vida, moleque? Ah, não sei não, pai. Eu acho que eu vou ser juiz de boxe. Mãe! O que é, meu filho? Lá na escola, os meus coleguinhas tudo estão dizendo que eu sou o maior mentiroso do mundo. Larga de bobagem, menino. Nem pra escola você vai ainda. O sujeito estava lendo tranquilamente seu jornal, quando a mulher lhe dá uma frigideirada na cabeça. O que é isso, mulher? Você tá ficando maluca, é? Isso aqui é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça, com o telefone de uma tal de Marilu. Mas, querida, isso aí foi no dia que eu fui na corrida de cavalo. Marilu era o nome do cavalo que eu apostei, e esse número aí é o valor das apostas. A mulher ficou toda desconcertada e desdobrou-se em desculpas. Dias depois, ele estava lendo o jornal novamente e pimba, outra frigideirada na cabeça. E o que foi agora, querida? Protestou ele. É o seu cavalo que tá no telefone querendo falar com você. Um paquerador chega pra uma moça e diz: Puxa, como você é bonita. E ela responde: Pena que eu não posso dizer o mesmo, meu filho. E ele, sem perder o rebolado, manda essa: Ah, pô, então faça que nem eu. Minta. O pai vampiro estava ensinando seus filhos vampiros a chupar sangue. O primeiro vem a ele com a boca cheia de sangue e diz: Pai, você está vendo aquela vaca ali? Chupei todo o sangue dela. O segundo chega com o rosto todo sujo de sangue e diz: Pai, você tá vendo aquela mulher ali? Chupei todo o sangue dela. O terceiro menor chega ao pai e diz: Papai, o senhor tá vendo aquele muro ali? Tô sim, meu filho. Pois é, eu não vi não. Um cara estava no fundo do bar, triste e arrasado, quando chegou um brigão. Arranca o copo da sua mão, bebe a metade e joga o resto no chão. Fala alguma coisa agora? Fala antes que eu te arrebento. O sujeito meio triste responde: Hoje é o meu dia de azar. Logo pela manhã eu perdi a hora, porque acabou a energia. Eu tive que descer 20 andares de escada. Eu fui sair da garagem, o pneu tava furado. Perdi meia hora só pra trocar o pneu. Saí com muita pressa, acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei mais cedo em casa, peguei minha mulher na cama com o amante. Aí eu perdi logo a paciência. Fui bater no cara, acabei apanhando. Fiquei coberto de sangue.
Fui tomar um banho, levei um diabo de um choque. E pra acabar de vez com o meu dia, eu tô aqui. Na minha, tô me preparando pra tomar um veneno. Aí chega um idiota feito você e ainda toma o copo de veneno da minha mão. Nem pra morrer eu presto. Tinha 3 pessoas perdidas numa ilha. Um francês, um americano e um portuga. Eles acharam uma lâmpada mágica e cada um tinha o direito a fazer um pedido. E o francês falou: estou com saudade da minha família, eu quero voltar pra casa. E puf! E o americano falou: eu também estou com saudade da minha família. E puf! Então foi a vez do portuga: estou com saudade dos meus amigos, vou pedir para eles voltarem. E puf! Enterrado em dívidas, aquele advogado resolveu dar fim na sua vida. Foi para o meio da rua, jogou 1 litro de gasolina sobre o seu corpo e quando ia atear fogo, uma mulher segura ele pelo braço. Não faça isso, seu moço, pelo amor de Deus. Diz ela comovida com a dramática situação. Se o problema é dinheiro, a gente vai dar um jeito. Ela pegou uma sacolinha e começou a abordar todos os carros pedindo auxílio. 20 minutos depois, volta ela com a sacolinha quase cheia. Quanto foi que você conseguiu? Pergunta o advogado ansioso. E ela responde: não muita coisa, apenas 6 isqueiros e 5 caixas de fósforos. A mulher de um advogado liga pra ele no meio de uma reunião de negócios e diz: amor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Mas meu amor, eu estou no meio de uma reunião de negócios. Me fale só a boa. A boa é que o airbag do seu carro funcionou bem direitinho. Por que os índios odeiam Copa? Porque eles só vivem na reserva. Por que a loira coloca leite no pastel? Para tomar leite pasteurizado. O matuto chega ao banco e procura o gerente. Boa tarde, eu posso falar com o senhor? Claro, pois não, pode sentar. Se o senhor não se incomoda, eu gostaria que a gente fosse conversar ali no fundo. Ora, mas por quê? É que eu tô precisando de um empréstimo e me disseram que apesar de trambiqueiro, no fundo o senhor era um bom sujeito. Por que a loira colocou fogo na televisão? Porque ela queria assistir tela quente. Porque uma loira tentou escalar uma parede de vidro? Porque ela queria saber o que tinha do outro lado. Um cara chega no hospital reclamando, dizendo que precisava logo ser atendido, pois seu pé estava muito inchado. O médico chama ele e leva para a sala de consultas. Examina um pouco o pé, dá uns apertões nos dedos para ver se não tinha quebrado nada e pergunta: minha nossa, o que foi que aconteceu para ele ficar assim, homem? Eu tava em um estacionamento quando um homem passou com a roda em cima do meu pé. Sério? E depois, o que foi que você fez? Riscou o carro dele, cuspiu no carro dele? Que nada, doutor. Depois eu tirei ele da cadeira de roda e enchi de porrada. Si, Fá e Mi não são notas musicais. Pelo menos não nessa história. São 3 amigas inseparáveis que certo dia foram para uma festa de carro, abusaram da bebida e na volta foram vítimas de um terrível acidente. Chegando no céu, São Pedro as recepcionou. Sejam muito bem-vindas, vocês podem entrar e ficar à vontade. Só não esqueçam de uma coisa: não pisem nos patos. Elas acharam essa regra muito estranha, mas entraram no céu. Meu Deus, como tem pato aqui? É quase impossível não pisar em um. Terminando de dizer isso, Si pisou em um. Minutos depois, São Pedro apareceu, com um par de algemas e um homem mais feio do que ela já tinha visto em toda a sua vida. Você não cumpriu a regra e o castigo é passar a eternidade acorrentada a este homem. Então Si seguiu seu caminho cabisbaixo ao lado do mocreio. Dias depois, Fá cometeu o mesmo erro e começou a chorar. Não adianta reclamar, disse São Pedro ao lado de um homem mais feio ainda. E lá se foi Fá cumprir a sua eterna pena. Mi passou a tomar mais cuidado do que já tinha tomado antes e foi levando a sua vida sem pisar em nenhum pato. Até que um certo dia ela vê São Pedro vindo em sua direção com um par de algemas e um homem. Uau, que gato! Gritou ela olhando para um rapaz musculoso de olhos azuis e pinta de ator de Hollywood. Você vai passar a eternidade com esse homem, disse São Pedro algemando o casal. Quando São Pedro se afastou, ela murmurou para o seu príncipe encantado: o que será que eu fiz para receber esse prêmio maravilhoso? Então o rapaz emendou: você eu não sei não, eu sei que eu pisei num pato.
Um avião voava dentro da sua rota normal, quando de repente começou a saculejar com violência. Nessa hora, o comandante, com aquela voz fria do profissional do ramo, fala pelo sistema interno de som da aeronave. Caros senhores passageiros, aqui quem vos fala é o comandante Martins. Informamos que estamos passando por uma terrível zona de turbulência e pedimos aos nossos passageiros que coloquem-se em posição fetal, ou seja, coloquem a cabeça entre os joelhos e abracem as próprias pernas. De repente, o avião dá uma chacoalhada incrível e o piloto continua. Solicitamos também que gentilmente segurem a identidade entre os dentes, para a melhor identificação dos corpos. Sexta-feira à tarde, 2 funcionários de um importante banco ficam presos dentro do cofre. Ao perceberem o ocorrido, um deles entra em pânico. Meu Deus do céu, e agora? Essa porta é automática, só abre nos dias úteis. Imediatamente o outro, um pouco mais calmo, sacou a sua calculadora financeira e depois de muitas multiplicações e divisões, chega à seguinte conclusão. Eu tenho 2 notícias para lhe dar. Fala logo, fala logo. De acordo com a média do consumo de oxigênio de um ser humano, se permanecermos a maior parte do tempo em repouso, o ar vai dar exatamente até segunda-feira, às 3h15 da tarde. Ufa, graças a Deus. Mas e a outra notícia, qual é? A outra notícia é que segunda-feira é feriado. Tinha um caipira do interior que foi pra São Paulo. Chegando lá, ele bateu em um caminhão de lixo e foi reclamar com o motorista. Você vai ter que consertar minha Brasília, viu, meu amigo? Isso não vai ficar assim, não. Meu amigo, é melhor você falar com o meu chefe. Agora eu vou logo lhe avisando que ele só fala inglês, viu? Tá, não tem problema, não. Liga aí pra ele aí. O cara ligou e passou pro caipira. Hello? Hello não, quebrou foi tudo e eu não quero nem saber, você vai ter que pagar. O que a loira falou quando viu uma casca de banana? Vixe, lá vai eu cair de novo. Joãozinho disse para sua mãe: Mãe, pede a vovó pra mim pôr pra fazer xixi. Não precisa não, filho, eu mesmo ponho. Não, eu quero a vovó. Mas por que? Não é a mesma coisa, não? Não, a mão da vovó treme muito mais que a sua. Na escola, Joãozinho pergunta pra professora: Professora, qual é a parte mais sexual do elefante? Que isso, Joãozinho? Lá vem você com besteira. Calma, professora, é a pata dele. A pata? É, porque por onde ele passa, lasca tudo. No auge dos seus 8 anos, Joãozinho entra no elevador e se depara com a sua vizinha de 27 anos. Suzana, eu tô apaixonado por você. Namora comigo? A loiraça acha graça e responde: eu não posso namorar com você, Joãozinho. Mas por quê? Não me leve a mal, mas é porque eu não gosto de crianças. Não tem problema não, a gente adota um. Chegou o Natal e Joãozinho estava radiante, porque tinha acabado de ganhar uma bicicleta. Ele esperou durante o ano inteiro esse presente. Se comportou muito bem com os mais velhos, foi um bom aluno e finalmente conseguiu ganhar sua desejada bicicleta. No dia seguinte, o garoto já começou a andar com a tão sonhada bicicleta. Olha, papai, tô andando sem uma mão. Cuidado, menino, você não sabe nem andar direito com as 2 mãos, já quer andar sem uma? Olha só, papai, tô andando sem as 2 mãos. Cuidado, moleque, você vai se machucar. De repente escuta-se um barulho e então Joãozinho diz: Olha só, papai, agora tô andando sem os dentes. O Joãozinho entra correndo em casa, pega a mãe e tranca ela no armário por 2 horas. Quando ele destranca, ela sai furiosa e grita: Seu moleque, você me trancou no guarda-roupa? Eu só tava salvando a senhora, mãe. Tinha 2 homens carregando um piano na rua de cima. Eu vim correndo pra salvar a senhora. Como assim, Joãozinho? Você ficou maluco? Salvar de quê? É que eu perguntei onde é que eles iam enfiar o piano. Daí eles disseram que ia enfiar na... Já chega, eu já entendi. Tá vendo só, mãe? Salvei a senhora.
O português, dono da barbearia, comprou um carro e chegou em casa excitadíssimo. Mulher, você não acredita. Fui dar uma voltinha no carro e descobri que toda a cidade me conhece. Oh, Joaquim, como é que você quer que eu acredite se moramos numa cidade tão grande? Então venha dar um passeio comigo. E foram os dois. O português dirigia mal pra caramba. Vira e mexe, ele dava uma fechada em algum sujeito. Barbeiro! Gritava o sujeito irritado. Viu, Maria, como eu não tava mentindo? Dizia Joaquim acenando para o outro motorista. Mais adiante, outra fechada. Seu barbeiro! Tudo bem? Cumprimentava Joaquim. De repente ele deu uma fechada feia em outro carro que por pouco não bateu. Seu barbeiro, filho de uma vaca! Esse daí conhece até a tua mãe, Joaquim. O caipira vai ao dentista. Doutor, quanto é que custa pra arrancar um dente, hein? São R$100. Crê em Deus, pai, doutor, só pra arrancar um dente? Exatamente. O caipira virou-se para ir embora, mas pensou um pouco, coçou o queixo e perguntou: E se for pro senhor deixar ele só meio mole? O matuto tenta convencer o amigo a ir trabalhar em São Paulo. Vamos lá, Zé. Lá a vida é melhor. Vou nada, homem. Lá só tem bandido. Que nada, homem. Fique você sabendo que lá o dinheiro corre adoidado, homem. Mais um motivo pra eu não ir. Se aqui o bicho parado eu não vejo nem a cor, imagina esse danado correndo. Quando eu era criança, meu pai descobriu que eu era masoquista. Aí ele passou a me bater todos os dias pra eu parar com aquilo. Quantos graus tem um leão morto? 360 graus. Pois ele agora é uma esfera. Na noite de núpcias, o jovem e tímido noivo vira-se para a noiva e confessa: Ai, por favor, não exija muita experiência de mim, tá, querida? Tudo bem, desde que você não exija muita virgindade da minha parte. Gislaine era uma caipirinha de 18 anos, ainda virgem. João Gafanhoto era um cara mais tarado da região, que vivia convidando a moça pra ir pra cama, pro sofá, pro mato, pra qualquer lugar, desde que fosse pra fazer amor. Certo dia, ela finalmente concordou, e os dois foram pra uma moita, atrás da casa da moça. Mas como não sabia nada sobre o assunto, ela pediu instruções. Ai, João, como é esse negócio de sexo? Homem, é simples demais, Gislaine, e é bom demais, viu? Mas como é que eu faço? Me explica, homem. Olha, primeiro você levanta a saia. Assim? Disse a gostosona mostrando a calcinha. Isso mesmo, Gislaine, desse jeitinho assim. E agora, o que é que eu faço? Agora você abaixa a calcinha. Disse ele já ficando em ponto de bala. E agora, João, o que é que eu faço? Bom, agora você se abaixa e mija que seu pai tá olhando. O caipira leva sua mulher ao hospital. A médica começa a examiná-la. A sua esposa, ela não está com aparência muito boa. Olhos fundos, pele escamosa, lábios murchos, rosto sem cor. Nesse momento, o caipira interrompeu. Dona, se a senhora se olhar no espelho, vai ver que você também não tá essas coisas lá toda não, viu? Maria, esposa de Manuel, vai ao ginecologista reclamando que não conseguia engravidar. Por favor, tire a roupa e deite-se ali naquela maca. Diz o médico preparando para examiná-la. Ela indecisa responde: Mas doutor, eu gostaria mesmo é que o meu filho fosse do meu marido. Você sabe qual é a semelhança de uma loira e uma tábua de passar roupa? É que as duas são fáceis de abrir as pernas. Nunca tenha uma sogra que se chame Esperança, porque a esperança é a última que morre. Sabe qual é o cúmulo da dificuldade? É tirar caraca do nariz com luva de boxe. A moça estava para casar. Chegou para sua mãe e disse: Mãe, o que é que eu faço? Eu falei pro meu namorado que eu era virgem. Nós não fizemos amor ainda. E agora nós vamos casar e ele vai descobrir na lua de mel que eu não sou mais. Não se preocupe, minha filha. Antes da lua de mel, você coloca uma laranja lá dentro. Ele vai perceber que está apertado e vai achar que você é virgem. Depois de uns dias após o casamento, a moça apareceu na casa da mãe e disse: Mãe, meu marido ainda não conseguiu tirar minha virgindade. Então a mãe acalma a
filha. Não se preocupe, minha filha. Seu pai levou 1 mês pra conseguir furar o coco. Qual é a vantagem de se casar com uma loira? É poder estacionar na vaga de deficientes. O Manuel liga pra João. Por favor, queria falar com o João. É, pode falar, é o próprio. E aí, próprio, tudo bem? Chama o João pra mim. Uma freira para um táxi e entra nele. O motorista não para de olhar, até que ela, incomodada, não resiste e pergunta por que ele tá olhando pra ela assim. Então ele explica. Olha, eu tenho uma coisa pra lhe pedir, mas eu não quero que a senhora fique ofendida. Meu filho, dificilmente você pode me ofender. Eu sou uma freira há muito tempo e já vi e ouvi de tudo. Com certeza, nada do que você me diga vai parecer ofensivo. Sabe o que é? Porque eu sempre tive na minha cabeça uma fantasia de ser beijado por uma freira. Então ela lhe responde. Bem, vamos ver se eu posso lhe ajudar. Primeiro, você tem que ser solteiro. Segundo, você tem que ser católico. Só assim nós vamos ver o que eu posso fazer por você. O taxista fica entusiasmado. Sim, eu sou solteiro e até sou católico. Então a freira lhe diz. Pois então pare o carro na próxima travessa. E a freira satisfaz a velha fantasia do taxista. Mas quando continuam para o destino, o taxista começa a chorar. Meu filho, por que é que você está chorando? Perdoe, minha irmã, mas eu menti. Eu sou casado e além disso ainda sou evangélico. Confortando ele, a freira diz. Deixa pra lá, meu filho, eu também menti. Eu estou a caminho de uma festa fantasia e meu nome é Alberto. Um cabo entrou dentro de um táxi, um taxista viu uma mulher bonita passando. Uau, que mulher bonita. Nossa, isso aí é um avião, viu? E o passageiro do lado dele gritando. Feia! O motorista disse, feia nada, ela é gostosona pra caramba. E o passageiro de novo. Feia! Que feio o quê? Você tá louco, rapaz? Feia, feia, feia! O motorista que não estava olhando pra frente bate em um outro carro, que fica louco da vida e fala pro passageiro. Pô, cara, tu viu que eu ia bater, por que tu não me avisou? Então o passageiro responde. Eu tava ano há 1 hora. Feia, feia, feia. E você não feou. Você é urdo, é? O português foi preso e na cela em frente a ele tinha um leproso. Dia após dia ele observava o leproso cuidando das suas feridas. Até que uma certa vez caiu o dedo do leproso. Ele pegou e atirou pela janela. Uma semana depois caiu outro dedo e o leproso atirou pela janela. Algum tempo depois caiu uma orelha. O leproso atirou pela janela. Uma semana depois caiu o pé. O leproso atirou pela janela. Aí o português não aguentou mais e pediu uma audiência com o diretor. Olha, senhor diretor, não quero ser chamado de dedo duro, mas o gado que está na cela em minha frente está fugindo aos pouquinhos. Na entrevista de emprego. Qual é o seu nome? Meu nome é Raimundo Nonato, seu doutor. Doutor não, eu sou oficial da Legião Estrangeira. Eu sou um combatente e não um médico. Trate-me por comandante. Sim, senhor, seu comandante. Por que é que você está se alistando na Legião? Sabe que aqui a vida é muito dura, né? Poucos aguentam as primeiras semanas. E você me parece muito franzino. Problema não, seu doutor. Quer dizer, seu comandante. Eu quero vir pra cá porque eu não tenho mais nada na vida. Eu perdi a mulher, meus filhos, tudo no pau de arara. Que virou quando nós ia pra São Paulo. Em São Paulo eu não arrumei trabalho, emprego de servente nem de nada. Eu não sou homem de estar pedindo nada pros outros. De modo que eu vim aqui pra saber se eu posso trabalhar aqui. Me falaram que aqui a gente ganha pouco, mas a comida não falta. De trabalho eu não tenho medo. E de brigar também não. Se o senhor quiser, eu posso até mostrar. Chega de conversa. De qualquer modo, você vai ter que ser aprovado em 3 testes antes de ser admitido. Você tá vendo aquele vidro? Tem 2 litros de óleo de rícino. Você tem que beber tudo de uma vez, sem deixar nada no fundo. Está vendo aquela jaula? Dentro tem um urso bravo, de quase 2 metros de altura. Você vai ter que entrar na jaula e apertar a mão do urso. Se passar nesses 2 testes, aí você vai para o 3º. Quer ter relações sexuais 3 vezes seguidas com uma cigana de 80 anos, que não toma banho há mais ou menos uns 10 anos. Mas as relações devem ser seguidas, sem intervalo, entendeu? Sabe bem o que é que eu lhe falei? Sei sim, senhor, mas felizmente não sabe não. Olha, eu não quero saber da sua vida íntima passada.
Pode começar os testes. Raimundo partiu pra cima do vidro e, faminto como estava, tomou o óleo de rícino de uma virada só e correu pra jaula ainda se lambendo os beiços. Só pensava que tinha que conseguir o emprego de qualquer jeito. Entrou na jaula e se jogou em cima do urso. Foi uma luta ferrenha que durou uns 15 minutos. De luta em si não dava pra ver nada, porque a poeira se levantou ligeiro. O barulho era medonho. Os urros do urso eram apavorantes. De repente, silêncio quase que total, quebrado apenas por gemidos de Raimundo. O resultado ainda não podia se ver por causa da poeira. Mais uns 5 minutos de gemido e a poeira foi baixando. O urso caído no fundo da jaula parecia uma vítima de atropelamento. Raimundo, todo arranhado e sorridente, saiu da jaula arrumando a roupa rasgada, endireitando as calças e gritou pro comandante: Foi 3 vezes, seu comandante. Agora cadê a cigana pra eu apertar a mão dela? Você sabe por que o português está sempre com o pé esquerdo fedendo? Porque a sua mulher vive dizendo a ele: lava o pé direito, Gásio. Você sabe por que os portugueses só usam a letra T na agenda dos seus telefones? Porque eles sempre escrevem telefone do Joaquim, telefone da Maria, telefone do Manuel e etc. Um passageiro foi andando pela rodoviária quando encontra um taxista. Quanto é o preço do seu táxi pra você me levar daqui pro hotel, hein? É, R$50. E a bagagem? Ah, a bagagem é de graça. Ah, pô, então leve só a bagagem que eu vou a pé. O português comprou um Fusca e gostava muito de correr. Então foi ele. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta e bum! O motor explodiu. Então ele comprou um Gol. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta e bum! Explodiu. Então lá pelo 10º carro ele se cansou e comprou um Nissan totalmente tunado. Lá foi Manuel. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e bum! Explodiu. Então ele foi reclamar: comprei esse carro aqui, mas ele explodiu? Então o vendedor lhe disse: ora, seu Manuel, como é que o senhor dirige? Eu vou correr, então eu ponho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando eu ponho no R de rapidão, aí ele explode. Uma senhora pega um táxi em direção ao hotel em que ela está hospedada. O taxista, por incrível que pareça, nada disse durante todo o percurso. Até que a senhora resolveu fazer-lhe uma pergunta e tocou levemente em seu ombro. Ele gritou, perdeu o controle do carro e por pouco não provocou um acidente de terríveis proporções. Com o carro sobre a calçada, a senhora assustadíssima virou-se para o taxista e disse: Francamente, como é que eu ia saber que você dirige tão displicentemente ao ponto de quase ter um treco por conta de um simples toque no ombro? Não me leva a mal não, senhora, mas é que hoje é meu primeiro dia como taxista. E o que é que o senhor fazia antes disso? Bom, eu por 25 anos fui motorista de carro funerário. O Matuto estava sentado num barranco, pitando seu cigarrinho de palha e apreciando a paisagem, quando para um carro e descem 2 sujeitos com um monte de tralha. O Matuto fica um tempão observando. Os caras medem daqui, medem dali e torna a conferir. Até que o Matuto não resiste e pergunta: Minha desculpa a intromissão, mas o que é que vocês estão fazendo assim, com esses trecos tudinho, hein? Ao que um deles respondeu todo educado: é que nós somos engenheiros, estamos aqui fazendo as medições para fazer uma nova estrada. Ah, bom. É que aqui nós não faz estrada desse jeito, não. E o engenheiro em tom desafiador: ah, não? E como é que vocês fazem estrada por aqui? A gente solta um jumento no meio do mato e vai seguindo ele. Por onde o bicho passa é que a gente faz estrada. E se vocês não tiver burro, o que é que vocês fazem? Bom, daí a gente chama um engenheiro, né? Um gaiato no meio da rua dá a mão pro taxista e pergunta: Ei, táxi, você tá livre? Sim, estou livre. Então viva a liberdade! Para mostrar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir as suas despesas, a mãe ensinou o menino a escrever uma lista com tudo que ele gastava com a sua mesada. Um dia, enquanto anotava as suas contas, o garoto disse: Sabe, mamãe, desde que comecei a anotar tudo que gasto, sempre penso antes de comprar. A mãe ficou toda contente, até que o filho completou: Eu nunca compro nada que seja difícil de escrever. Um urso e um coelhinho estavam cagando juntos na mata. O urso chegou perto do coelhinho e perguntou: Ei, coelhinho, que pelo bonito você tem? Você não se importa se a merda manchar esse seu pelinho branco, não? Não, por quê?
quê? Daí o urso pegou o coelho e limpou a bunda com ele. Um português vinha dirigindo um carro quando avistou uma placa que dizia: devagar, quebra-molas. Então ele acelerou a mais de 120 por hora e quebrou o carro. Revoltado, ele voltou até a placa e escreveu: cuidado, depressa também quebra. O aluno perguntou à professora o que era um elefante em cima da árvore. Ela respondeu que não tinha ideia. É um elefante a menos na terra, professora. E o que é outro elefante em cima da árvore, professora? Então ela respondeu que são 2 elefantes a menos na terra. Não, professora. Aí é 2 elefantes em cima da árvore. Em um dia muito frio, estava passando uma mulher e viu 3 ratinhos e falou: Tadinho, vocês querem um abrigo? E os ratinhos responderam que sim. A mulher botou o primeiro ratinho nos peitos, o segundo botou na perereca e o terceiro botou na bunda. Amanhã nos encontramos e conversamos sobre onde dormimos. No dia seguinte, eles foram para um cantinho conversar. E o primeiro falou: eu dormi em 2 montanhas macias. O segundo ratinho falou: eu dormi em uma caverna cheia de pelos. E o terceiro então falou: eu dormi em um lugar onde era muito escuro e parece que tinha morrido alguém lá, porque fedia bastante. A tartaruga chegou à delegacia desolada, depois de ser estuprada e assaltada por uma gangue de lesmas. E o delegado pediu: será que a senhora poderia me explicar com detalhes o acontecido? Ai, seu delegado, tudo aconteceu tão depressa. Uma garota estava andando pela floresta quando de repente encontrou um sapo falante. Ei, garota, por favor, me dê um beijo. Eu sou um lindo príncipe e fui transformado em um sapo por uma bruxa malvada. Me ajude a voltar a ser gente e eu te darei o que quiser. Meu reino, minha fortuna, o que você quiser, minha donzela. Então a moça pegou o sapo na mão, ficou olhando e colocou ele dentro da bolsa. Então o sapo gritou aflito: ei, ei, e o meu beijo? Que mano é beijo, cara? Eu lá vou confiar em conversa de marmanjo. Eu vou faturar uma grana com um sapo falante. O português compra um quebra-cabeça e monta. Depois ele vai ao Guinness Book e diz para o homem que tá lá: tá aí, montei o quebra-cabeça direitinho, agora eu quero entrar nos livros dos recordes. O homem espantado olha pra caixa e diz: mas aqui na caixa está dizendo que é a partir de 3 anos. E o português responde: ora, pois então, eu montei em 1 mês. Um avião sofre uma pane e o piloto é obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência, mas graças à sua habilidade consegue pousar em segurança no meio de uma avenida. Passado o pânico, os passageiros batem palmas e começam a sair do avião. Tudo parecia resolvido quando um taxista desgovernado bate no avião. No interrogatório com o motorista, o delegado questiona: o piloto evita uma catástrofe e o senhor consegue bater num avião parado? Como é que o senhor não viu um jato no meio da pista? Doutor, eu peguei um casalzinho lá no shopping. Eles entraram no táxi e começaram o maior amasso. E eu ali, 100% de atenção no trânsito. Sim, prossiga. Ele tirou a blusa dela e começou a massagear os seios da moça. E eu vendo tudo pelo espelhinho, mas com 90% de atenção no trânsito. Continue. Ele enfiou a mão nas pernas da moça e puxou a calcinha dela. E eu com 80% de atenção no trânsito. E? Ela abriu o zíper do rapaz e começou o serviço. Daí foi pra 50% minha atenção no trânsito. Ok, e então? Naquele pega, lá se vai, daqui a pouco ela apontou o negócio do menino virado pra mim. Nisso o rapaz gritou: olha o jato! Eu abaixei a cabeça na hora, não vi nem a cor do avião. Doutor, como era que eu ia saber que era a bexiga do jato? E não o jato da bexiga que vinha na minha cara. Um belo dia, um amigo vira para o outro e diz: rapaz, olha, tem um taxista, um tal de Joel, que tá saindo com a tua mulher. O corno vai direto ao ponto de táxi mais próximo da sua casa, disposto a quebrar a cara do taxista. Chegando lá, o corno pergunta ao primeiro taxista que vê: você é o Joel? Sou não. E ele repete a pergunta para todos os outros, até que no 10º ele encontra o tal Joel, um caba fortão de 2 metros de altura e 120 quilos. Não é nada não, deixa pra lá. Disse o corno manso e já saiu indignado consigo mesmo: eu sou um
corno mesmo, eu mereço. Mas eu vou aprontar uma com ele. Decidido, o corno volta ao primeiro taxista e pergunta: Vai até o centro? Sim, é claro. E por mais 10, dá pra tu fazer amor comigo? Sai fora, viado. grita o taxista. Ele repete a pergunta aos outros taxistas até chegar novamente no Joel. Tu vai até o centro, vai? Vou. Então vamos embora. E o corno, já dentro do táxi do Joel, dá tchauzinho pros outros taxistas, gritando que está indo na direção do centro. Qual é o cúmulo do cúmulo? O mudo falou pro surdo que o cego viu o aleijado andando de bicicleta. Um cientista descobre um remédio para curar a dor que uma mulher ainda nem sentiu. Como é o nome do filme? O Exterminador do Futuro. O que é que está escrito na sola do sapato do português? Este lado é para baixo. Um senhor chega de viagem a uma cidadezinha do interior e vai direto a uma barbearia fazer a barba. O barbeiro pega uma caneca, cospe dentro e começa a mexer com um pincel, como se aquilo fosse um creme de barbear. O senhor, todo encabulado, perguntou: É assim que você faz a barba dos seus clientes aqui, é? Não, os que vêm de fora é assim. Mas os que são daqui mesmo eu cuspo direto na cara. O português vai na loja de animais do Carioca e fica abismado com um papagaio. Como esse seu bicho fala bem? Você não tem um pra me vender, não? O Carioca, muito esperto, responde que sim. E vende uma coruja para o português. E lhe dá a seguinte instrução: você precisa conversar bastante com ela para que ela aprenda e comece a falar. Dias depois, o português volta até a loja e o Carioca pergunta: e então, seu papagaio tá falando muito? E o português responde: ora, pois, falar ele não fala não. Agora ele presta muita atenção. Por que o Manuel guarda uma garrafa vazia na geladeira? Porque sempre aparece alguém que não bebe nada na casa dele. Outro dia eu cheguei na cidade de São Paulo, apanhei um táxi e falei pro taxista: meu amigo, eu quero ir para o Tatuapé. E ele perguntou pra mim: você quer que eu pegue o minhocão? Aí eu respondi pra ele: se você conseguir dirigir só com a mão, fica à vontade. Ei, macho, tu conhece a piada do fotógrafo? Eu não. Pois é, nem eu. Mas não se preocupe não, homem. Quando ele revelar eu te conto. Dois motoristas de táxi se encontram. Ei, que ideia idiota é essa de você pintar o seu carro de um lado de vermelho e do outro de verde, hein? Idiota nada, você precisa ver as testemunhas se contradizerem quando eu fujo de algum acidente. Vocês sabem por que a sociedade entre português sempre dá certo? Porque um rouba do outro e deposita na conta conjunta. Por que a Angélica não pode matar ninguém? Porque ela espera o Maurício matar. Qual é a parte da mulher que cheira a bacalhau? O nariz. Três rapazes bêbados entram no táxi. O taxista, ao perceber o nível de embriaguez dos rapazes, liga o motor, volta a desligar e diz: pronto, chegamos. Os três descem. O primeiro paga, o segundo agradece e o terceiro tenta dar um soco na cara do taxista. O taxista, julgando que tinha sido descoberto, pergunta: o que foi, meu amigo? E o bêbado diz: quase que você matava a gente com tanta velocidade, filho de uma mãe. Dois mineirinhos, o Tonho e o Manuel, foram se alistar no exército. O que é que você veio fazer aqui, rapaz? Perguntou o coronel. Uai, eu vim fazer o quartel. Fazer o quartel não, rapaz. O quartel já está feito. Você veio servir a pátria, entendeu? Entendi, sim, senhor. O que é aquilo dali? Perguntou o coronel apontando para a bandeira do Brasil. Ah, isso aí é uma bandeirinha. Bandeirinha não. Isso aqui é sua mãe, tá entendendo? A partir de hoje, isso aqui é sua mãe. E sai da minha frente. Todo sem graça, o Tonho saiu. E foi a vez do Manuel. O que é que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim servir a pátria. Muito bem. E o que é aquele dali? Perguntou ele apontando para a bandeira. Ah, ali é a tia Lilica, a mãe de Tonho.
Um anão chegou num centro espírita muito triste e na saída estava com a cara ótima. Um conhecido viu tudo e perguntou: "Pô, Luiz, você chegou aqui tão triste e agora tá com a maior cara de felicidade? Por quê?" É porque agora eu não sou mais anão, agora eu sou médium. O canibal entra num gigantesco restaurante no transatlântico. O garçom vem atendê-lo. Boa noite, o senhor gostaria de ver o menu, senhor? Não, pode trazer a lista de passageiros mesmo. E taxista no Brasil parece que é padronizado. Outro dia eu cheguei no aeroporto do Galeão. Quando eu apanhei o taxista já foi me perguntando: "Pra onde é que nós vamos?" Eu disse: "Meu amigo, eu quero ir para Copacabana, mas eu vou logo lhe avisando que eu estou com a diarreia, que eu andei tomando uns uísque do Paraguai, eu estou me vazando pelo pito. Pra eu cagar aqui no seu carro, eu não conto conversa." Esse taxista parece que foi em linha reta. Eu nunca peguei uma viagem tão rápida na minha vida. No Inampes, a loira estava sendo entrevistada por um funcionário sobre um pedido de pensão. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 10. A senhora poderia me dizer os nomes deles, por favor? É Bernardo, 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 Bernardo e Bernardo. Todos eles se chamam Bernardo? Perguntou o funcionário atônito. E como é que a senhora faz para chamá-los quando eles estão brincando, por exemplo? É fácil, eu grito Bernardo e todos eles vêm. Mas e se a senhora quiser falar com um em particular? Aí eu chamo pelo sobrenome. Uma loira chegou numa padaria e falou para o padeiro: "Eu vou querer uma dúzia de pão franceses." "Minha senhora, você vai me desculpar, mas o pão francês acabou." Ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Será que eu vou ter que ir na França ou é melhor eu pedir pro Sedex? Você sabe por que a loira toma água com um copo mexendo? Pra não pegar dengue. Morreu o pai da loira. E na agitação para o funeral, a mãe pede que a filha vá até a cidade comprar um terno bem bonito para enterrar o marido. E assim ela fez. Um mês depois, a loira pediu à sua mãe: "Mamãe, eu preciso de R$100 para pagar o terno do papai." A mãe, meio distraída, dá o dinheiro. Mais um mês e a loira novamente: "Mamãe, me dá R$100 para pagar o terno do papai." E assim foi durante 6 meses. Até que um dia, quando a loira pediu mais uma vez R$100 para pagar o terno do pai, a mãe disse: "Mas minha filha, quantas prestações você dividiu o terno do seu pai?" "Ah, mamãe, eu não te avisei, né? É que naquele dia que eu fui comprar o terno, tava muito caro. Aí então eu resolvi só alugar." Um sujeito casado chega em casa tarde da noite e todo arranhado pela amante. Não sabendo como sair dessa, ele vê o gato de estimação no sofá. Dá 2 murros no gato e o bicho começa a gritar. A mulher acorda com um barulho e fala para o marido: "O que foi que você fez com o gato?" E ele mostra os peitos e as costas tudo arranhada e diz que o gato lhe arranhou. A esposa fala para o marido: "Ainda bem que você fez isso com ele. Olha só a chupada que ele deu no meu pescoço antes de ontem." Um gato estava caçando um rato. Depois de muita correria, o rato se escondeu numa toca e ouviu um latido. Pensando que estava salvo, o rato saiu da toca e foi pego pelo gato. Sem entender o que aconteceu, ele perguntou: "Ora, cadê o cachorro que estava aqui?" E o gato respondeu: "Hoje em dia, meu amigo, nesse mundo globalizado, quem não fala mais de 2 idiomas tá perdido." Dois caçadores estavam tentando tirar um tatu de um buraco, quando um deles, que estava segurando o bicho pelo rabo, cansado de fazer tanta força, gritou pro companheiro: "Rapaz, o bicho não quer sair daqui do buraco, não." E o amigo lhe respondeu: "Enfia o dedo na bunda dele que ele sai ligeiro, homem." O sujeito enfiou o dedo na bunda do tatu que ele saiu rapidinho. O bicho botou as mãos na cintura e esbravejou: "Caramba, vocês vieram aqui pra caçar ou pra me lascar?" O que você faria se uma loira te jogasse uma granada? Tiraria o pino e jogaria de volta. O que significa uma loira rindo no sábado? Significa que contaram uma piada pra ela na quarta-feira.
O menino vem correndo e diz à mãe: Mamãe, você é uma mentirosa. Mas por que você tá dizendo isso, meu filho? Você disse que meu irmãozinho era um anjo, eu joguei ele pela janela, ele nem voou. Uma amiga conversa com a outra. Ai, meu marido agora é um anjo. Quer dizer então que ele tomou jeito, foi? Não, ele foi procurar um vazamento de gás com fósforo aceso. O filho pergunta pra mãe: Mãe, é verdade que as pessoas da nossa família morrem de repente? Mãe! 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 E a mãe responde: Era só brincadeira, meu filho. Filho? Filho? O macaco vivia sempre feliz e de excelente humor, e ficou mais feliz ainda ao cumprir o sonho da sua vida e se casar com a girafa. Uma semana após a boda, porém, reapareceu no bar que frequentava quando solteiro e encontrou seus velhos amigos macacos. Todos se surpreenderam com a aparência lamentável do recém-casado: olheiras, respiração ofegante, ar cansado e triste. O que aconteceu? Perguntou nos seus amigos. Um cara como você, feliz, brincalhão, alegre, sempre pra cima, agora tá todo acabado? Eu estou mesmo acabado. A vida de casado não é fácil. Antes eu estava sempre pra cima, mas agora eu estou pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Como assim? Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima? Interrompeu um dos macaquinhos. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Aí não tem que aguento, não. Numa festa, a madame é apresentada a um eminente político. É, muito prazer. Muito prazer. Saiba que eu ouvi falar muito do senhor. É bem possível, minha senhora, só que ninguém prova nada. Manuel chega em casa e diz: Pronto, Maria, tá aqui a encomenda que você me pediu. Mas, Manuel, eu te peço pra tu trazer um veneno de rato e tu me traz uma caixa de chá? Ora, Maria, se aqui nessa caixa está dizendo mate-leão, também deve servir para matar ratos? O Manuel leva o carro na oficina. Qual é o problema, meu amigo? Eu queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo. Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão. Não dá pra ser mais forte ainda? Mas por que o senhor quer uma buzina mais forte ainda? Ora, pois, é porque os freios estão falhando? Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses depois eles se encontraram. Ô Manuel, tinha muito dinheiro no seu malote? Que nada, R$ 800 e alguns cheques pré-datados. E no seu? Nem te conto, tava cheio de notas promissórias, acabei de pagar a última ontem. Dois portugueses, um de um lado de um rio, grita para o outro do outro lado do rio: Ô Joaquim, como posso atravessar para o outro lado? E o Joaquim responde: Não sejas burro, ó Manuel. Tu já estás do outro lado? O Joaquim entra numa loja de eletrodomésticos e aborda um vendedor. O senhor tem televisão colorida? Temos sim, senhor. Então me dê aí uma amarela. Um dia, um português foi jogar tênis. Sabe como é que ele voltou? Descalço. Um turista desembarca em uma cidade grande, pega um táxi e pede: Por favor, me leva até o Hotel América. O taxista sacou que estava com uma pessoa que viajava pela primeira vez e resolveu tirar uma onda. Dá partida no carro e sai a mil, cortando tudo quanto é sinal, dando freadas bruscas e diversas barbeiragens. O turista estranha: Mas meu Deus, por que você corre tanto, hein? É que nós, motoristas de táxis daqui, nós fazemos uma aposta diária pra ver quem é que consegue atropelar mais pessoas por dia. Eu já estou terminando meu dia hoje e até agora só atropelei 4 pessoas. Tem um cara que já atropelou 5 e pelo jeito vai ganhar a aposta. Eis que surge na frente do carro uma velhinha. O motorista vê a oportunidade de completar o sarro. Agora eu mato esse cara. Vou tirar um fino nessa velhinha aqui, ele vai morrer do coração, é agora. Dito e feito, acelera o carro e passa 1 milímetro da véia. Mas quando olha pelo retrovisor, vê a coroa estatalada lá no chão. É quando ele escuta o passageiro: Nossa, se eu não abro a porta, você ficava só nos 4, hein?
Certo dia eu entrei num táxi por volta das 11 horas da noite, eu estava meio alcoolizado. Apanhei esse táxi mais ou menos ali na estrada da Ridinha, na zona norte de Natal. E disse para o taxista: meu amigo, me leve até a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque lá na frente tem um barzinho e eu quero tomar uma lá. Porque lá só rola papo cultural. Entrei dentro desse táxi. O taxista percebeu que eu estava embriagado e começou a dar volta comigo. Eu vi o Forte dos Reis Magos passar 3 vezes por mim. Olhei pra ele e disse: amigo, você tá dando volta comigo, hein? Meu senhor, o senhor está em Natal, aproveita a paisagem. Tarde da noite, uma mulher pega um táxi com a sua filha de 11 anos. No caminho, a garota observa mulheres na esquina rodando a bolsinha. Mamãe, o que é que aquelas mulheres estão fazendo ali? Ah, minha filha, elas estão esperando os maridos saindo do trabalho. O taxista começa a rir e fala: Fala a verdade pra garota. Aquelas mulheres são prostitutas que estão esperando clientes para que lhe paguem para fazer sexo. Todos ficam calados por alguns minutos, até que a garota volta a perguntar pra mãe: Aquelas mulheres também têm filhos, mamãe? É claro, minha filha. Responde a mulher calmamente. Como é que você acha que nascem os taxistas? Um homem entrou dentro de um táxi e foi logo desabafando. Não tá fácil pra ninguém, rapaz. Antes eu ia ao psicólogo de táxi, mas agora eu tenho que me contentar e me abrir com um taxista. Fica à vontade, meu amigo. Agora eu tenho um táxi, mas na realidade eu sou psicólogo.